Olá, eu vou gravar esse vídeo agora contra novamente essas pessoas que têm gravado vídeo hoje em dia no YouTube. São ex-pastores de algumas denominações do Brasil, são pastores de algumas igrejas tradicionais, são os desigrejados. Quem são os desigrejados? Eu queria deixar claro para você que a Bíblia, quando ela fala sobre o desigrejado de hoje, que deram esse título no mundo atual, ela fala sobre desviado. O apóstolo Paulo diz que certas pessoas se desviaram do evangelho, seguindo o Deus deste século, seguindo Satanás. Então hoje o que eles chamam de desigrejado, biblicamente, pode ser tratado como uma pessoa desviada do evangelho. Geralmente é a pessoa que abandona a congregação, né? E cheia de hipocrisia, cheia de espírito de fariseu, espírito de Judas Iscariotes, esse tipo de gente que hoje deixa a igreja, ou como pastor, ou como ovelha, né? Automaticamente, quando a pessoa é expulsa da igreja, ela deixa de ser pastor. E quando a pessoa sai da igreja, ela deixa de ser ovelha, ela vira bode. Primeiramente, você tem que entender qual é a sua posição neste mundo em relação à Bíblia. Você sabe identificar qual a sua posição neste mundo em relação ao que ensina a Bíblia? Por exemplo, a Bíblia ela tem profeta, ela tem apóstolo, ela tem diácono, ela tem presbítero, ela tem ovelha, ela tem bode, ela tem justo, ela tem ímpio, ela tem apóstatas. Você entende? Qual a sua posição na Bíblia? Será que a sua posição, você que é um desigrejado, esses desigrejados que eu falo, amigo que me escuta, amiga que me escuta, é os desigrejados que estão na internet criticando as igrejas, estão na internet mentindo sobre as igrejas, e não aquela pessoa desviada que está em casa porque caiu no pecado, porque tropeçou e acha que não consegue andar com o Senhor Jesus, a pessoa que está fraca espiritualmente. Não é essa pessoa que eu estou falando. Quando eu falo desigrejado, é aquele que luta contra a igreja, mais precisamente na internet e por onde ela anda por aí, no mundo. Então, é esse desigrejado que eu combato. É o desigrejado que ele promove heresia, que ele promove falso ensinamento na internet e pelo mundo afora, ou pessoalmente. E esses pastores que são ex-pastores de algumas denominações do país, que também mentem na internet, ensinando o que não convém, ensinando mentiras sobre a igreja que eles pertenceram ou sobre o próprio cristianismo, esses também têm que ser combatidos. E pastores tradicionais que surgiram de uns tempos para cá na internet, que estão pregando um outro evangelho, um evangelho de facilidade. Inclusive tem reverendo na internet dizendo, mentindo para as pessoas, que o cristão pode beber bebida alcoólica. O cristão não pode beber bebida alcoólica, porque a Bíblia proíbe o cristão beber bebida alcoólica. Eu vou abordar esse assunto mais precisamente, com muita ênfase, em outro vídeo. Apesar que eu já falei sobre esse assunto, sobre as modernidades antibíblicas, você pode procurar no meu canal, né? Então, esses pastores tradicionais têm pregado um outro evangelho. Por exemplo, eles ensinam que a pessoa ele é predestinada a ir para o céu ou para o inferno ao nascer.
Veja a ignorância, veja a estupidez teológica. Como é que Deus, que é o justo juiz, se identifica como justo juiz, vai colocar pessoas para ir para o inferno e outras para ir para o céu? Não existe isso, é muita ignorância, é muita estupidez, é muita tolice, cara. É fora de série isso aí. Entendeu? Então eles tocam sempre nos mesmos assuntos. Quando não é uma heresia dessa que nasce salvo ou nasce condenado. Eles pregam que igreja não é lugar de bênção. Outro dia eu vi um reverendo desse falando que a igreja não é lugar de bênção. Quanta ignorância! Quanta ignorância! Servir a Deus já é uma grande bênção. Só servir a Deus. A cura pertence ao cristianismo. A libertação espiritual de demônios pertence ao cristianismo. O milagre pertence ao cristianismo. Então a pessoa abrir a boca em um vídeo para dizer que tem pessoas que vão para a igreja buscar bênção, colocando isso com tom pejorativo, com tom de erro. Eu nunca esperei ouvir uma ignorância desse tamanho de uma pessoa que se diz reverendo, que se diz pastor. Eu nunca esperei na minha vida ouvir isso. Amigo, igreja é lugar de bênção. Igreja é lugar de mudança. Igreja é lugar de transformação de vida. A igreja é lugar da pessoa chegar derrotado e sair vitorioso. Igreja é lugar de salvação de almas. Igreja é lugar de arrependimento. Você não tem que ir para a igreja com essas coisas na cabeça que essas pessoas da internet colocam na cabeça de muitos de vocês. Ora, Jesus Cristo andou aqui na terra, foi curando, libertando. Eu já falei isso em vídeo, eu estou falando isso toda vez, porque parece que a Bíblia virou uma mentira e a heresia virou uma verdade. O que Jesus Cristo andou fazendo na terra não foi curando, não foi libertando. Você acha que quando Cristo curou uma pessoa, ele não trouxe sobre aquela vida uma transformação, uma mudança e quem sabe até uma prosperidade? Ora, se hoje em dia a pessoa é deficiente físico, ela tem dificuldade de arranjar um emprego, arranjar um ofício, por causa do preconceito que sofrem, não porque são incompetentes, mas porque a sociedade é preconceituosa. Imagina naquela época de Jesus. Então, quando Jesus curava uma pessoa, ou os discípulos curavam uma pessoa que era cega, com certeza ali abria o mercado de trabalho para aquela pessoa. Ela ia se familiarizar com alguma atividade econômica daquela época, que gerava dinheiro, e com certeza ia trabalhar. Então o evangelho, ele traz prosperidade. O evangelho, ele traz mudança de vida. Então é muito grave a gente ir para a internet hoje ouvir da boca de supostos pastores que são tradicionais que a fé não existe. Uma vez eu ouvi um pastor, inclusive ele tem o mesmo nome que eu, Paulo, né? Ele falando que a fé é gnosticismo. Pelo amor de Deus, quanta ignorância, fé é gnosticismo. Pelo amor de Deus, meu querido, fala muita besteira. Cala a boca. É como o apóstolo Paulo falou, há muitos faladores. Né? A pessoa acha que é pregador, na verdade é um falador. Entendeu? É ex-pastores falando demais, falando mentiras. São desigrejados falando besteira. São pastores tradicionais falando besteira. E ninguém se importa com a palavra de Deus, é cada um dando a sua opinião, dando piruada teológica. E ninguém prega na realidade. Né? Jesus nunca chamou ninguém para estar só criticando. Quem fazia isso era o fariseu, que vivia atrás dos discípulos e mais precisamente de Jesus para o criticar, para achar falhas em Jesus. E muita gente tem feito o papel de fariseu hoje na internet. Muita gente tem se tornado inimigo da igreja, usando essa ferramenta aqui chamada YouTube. Você tem que abrir os seus olhos espirituais para você entender quem é de Deus e quem não é de Deus. Hoje eles têm feito uma confusão enorme na internet. Quer dizer, eles chegam a querer colocar na cabeça das pessoas de casa que uma pessoa que é usada por Deus em cura,
ela não é de Deus. Uma pessoa que é usada por Deus para libertar uma pessoa que está sofrendo possessão maligna, ela não é de Deus. Olha o nível da ignorância. E tem pessoas que concordam. Aonde você viu isso na Bíblia, meu querido? Onde você leu isso na Bíblia? Isso não faz parte da nossa expressão de fé. Pelo contrário, Jesus mandou que nós, em seu nome, fizéssemos maravilhas e milagres, tanto quanto ele realizou. Ele disse, maiores obras do que essa, vós fareis. Quem? Aquele que crê nele faria maiores obras do que aquelas que ele fez. Ele liberou. Como é que você vai para a internet proibir, meu querido? Pelo amor de Deus, é muita ignorância. É muita estupidez. Quer dizer, eu vejo os vídeos dos desigrejados, aí eles colocam uma imagem de um pastor libertando uma pessoa do demônio, e quando eles colocam essa imagem, eles botam um texto que não tem nada a ver, tudo fora do contexto para enganar pessoas simples, para enganar pessoas que não têm conhecimento. Onde é que Deus vai ser contra cura e libertação? Quer dizer que Deus abandonou a gente aqui na terra para servir de brinquedo de demônio, para servir de depósito de enfermidade? Quanta ignorância! A Bíblia ensina que muitas pessoas que estavam enfermas estavam também possessas de demônios. Certa vez Jesus Cristo encontrou uma pessoa que ela era muda e surda. E a Bíblia diz que quando essa pessoa se aproximou de Jesus, ela manifestou com o demônio. Aliás, minto. Jesus orou por essa pessoa e o demônio manifestou nela. E a Bíblia diz que quando o demônio saiu, a pessoa passou a ouvir e a falar. E não tem só esse caso, não, tem outros casos também. Como aquela mulher que ela vivia encurvada. E a Bíblia diz que havia sobre ela um espírito de enfermidade. E Jesus arrancou o espírito de enfermidade daquela mulher. Entendeu? Então, demônios causam doenças. Não são todas as doenças que são causadas por demônios. Mas a Bíblia mostra que demônios causam doenças. Eu vou colocar os textos aqui embaixo, talvez até como comentário ou na legenda, não sei, para você acompanhar. Então vocês têm dado muito ouvido a pessoas ignorantes, a pessoas tolas na internet. Esses vídeos são os que mais têm acesso. Quer dizer, você procurando vídeos que denigrem a imagem da Igreja de Cristo, que pregam mentiras, que pregam heresias. Você acha que você vai ser abençoado se aliena esse tipo de gente? Você que está me vendo, que sabe o que eu estou falando, você acha que Deus vai abençoar você, você dando o seu ouvido a pessoas blasfemarem contra a verdade, pregarem contra a verdade? Deus não te abandonou. A cura é para quem crê, o milagre é para quem crê, a libertação espiritual é para quem busca pessoas de Deus. Não existe autolibertação, não existe isso. Se existisse autolibertação, Deus não mandaria os discípulos, Jesus não mandaria os discípulos expulsar demônios. Ele dizia, olha, pregue a palavra para a pessoa, ela mesmo se expulsa. Ah, em nome de Jesus, sai. Não, não existe isso, meu querido. Deus usa pessoas, sempre usou pessoas ao longo da história do mundo. E Ele continua usando. Você tem problema espiritual? Você mora aqui na Grande São Luís do Maranhão? Eu moro aqui na Grande São Luís do Maranhão. Eu e a missionária Maria Dutra. A gente pode te ajudar. E mesmo que você more longe de São Luís e você queira colocar como comentário o seu WhatsApp, você que realmente quer ajuda, você que realmente quer libertação espiritual, não importa em que cidade você more. Se você tem o WhatsApp, eu vou colocar meu WhatsApp aqui na legenda e você me chama no WhatsApp, ou você coloca o seu e eu lhe chamo, e você vai receber uma oração de libertação para você ver como Deus é poderoso. Você que está vendo espírito maligno, você que está vendo demônio,
você que está tendo pesadelos terríveis de madrugada, você que não dorme mais, você que tem visto vultos passando na sua casa, você que sabe que tem demônio agindo na tua vida, você pode acreditar que em uma chamada de vídeo pelo WhatsApp você vai ser liberto. Com a minha oração e com a oração da minha esposa, missionária Maria Dutra, você vai ser liberto. Para você ver que você não vai ter mais pesadelo, não vai ter mais insônia, para você ver que a sua vida vai andar e para você ver como você precisa realmente dos homens de Deus. Você está enchendo a sua cabeça de bobagem, de besteira, você que é telespectador desse tipo de gente, e cada vez mais você tem se afastado de Deus, porque você tem dado ouvido a esse tipo de gente. Esse tipo de gente sem compromisso com a verdade, é um pessoal herético, e eu digo com tristeza no meu coração, são pastores tradicionais, são pastores que são expulsos de igreja por mau comportamento, por roubar a igreja, por adulterar. Aí são esses que viram os defensores da igreja, os condenadores de igreja. São pessoas de mau caráter, né? Só para você ter uma ideia, você talvez não sabe. Sabe quem é o pai desses youtubers desengrejados da internet? O pai deles é um homem chamado Rubens Sodré, que para enganar as pessoas, ele usava o título de Irmão Rubens Sodré. Ele que começou esses vídeos aqui no Brasil. Ele que começou com essa farsa satânica de abrir os olhos das pessoas em relação ao cristianismo do Brasil. Ele que começou. Você quer ver como o Rubens Sodré não sabe nada da Bíblia? É uma pessoa altamente ignorante que não sabe nem o que diz? É só você ver o debate. Irmão Rubens Sodré versus irmão Eli Soriano. Veja como o Rubens é humilhado pelo irmão Eli Soriano. Porque Rubens usa a cabeça dele para falar sobre Bíblia. Onde já se viu você usar a sua cabeça, a sua opinião para falar sobre Bíblia? Você tem que usar a Bíblia, meu querido. E Rubens enganou milhares de pessoas com esse falso cristianismo que ele professava, com esse falso evangelho, e foi humilhado pelo irmão Eli Soriano. No YouTube você pode pesquisar, quer dizer, para você ver que o pai desses desigrejados é uma pessoa altamente ignorante quando fala de Bíblia. E ele é que começou esse movimento satânico no Brasil. E eu tenho visto que ele tem se espalhado. Até ex-pastores virando denunciantes de igrejas. Quer dizer, não eram pastores, eram falsos pastores que estavam dentro de grandes igrejas. E eles saem justamente porque a Bíblia diz que a pessoa ímpia, ela não permanece na casa do justo. Então esse falso pastor, ele se revela em adultérios, ele se revela em roubo, ele se revela em rebeldia e é expulso da igreja. E como ele já trazia dentro de si um falso espírito santo, ele trazia um demônio, um espírito de engano dentro dele, ele também vira um desengrejado que vai falar mal da igreja que ele pertencia, fala mal da igreja, deturpa versículo bíblico. Esse tipo de gente que tem aparecido na internet hoje. O diabo tem usado muito a internet nos dias de hoje. Eu fico até assustado do nível que o satanismo tem se espalhado na internet. Porque as pessoas acham que satanismo é apenas aqueles cultos satânicos. Não é, meu amigo. Quando você prega um falso evangelho, quando você contamina as pessoas contra a igreja, quando você se deixa ser um fariseu, entendeu? Que só procura erro na igreja A, B ou C, você está praticando satanismo. Lembra que Jesus Cristo chamou os fariseus de filhos do diabo? Você lembra disso? É só você colocar aí, procure aí Bíblia Online. Bote no Google, Bíblia Online. Aí você digita filhos do diabo na Bíblia Online, na parte de buscar. Você vai achar esse texto facilmente. Você que talvez está com o celular na mão aí, o computador, e não está com a Bíblia na mão. É mais fácil para você achar. Você vai ver que Jesus acusou os fariseus de serem filhos do diabo.
Ora, quem pratica satanismo senão um filho do diabo? Então, meu querido, não é só culto satânico, não. A pessoa que manipula a Bíblia, que deturpa a Bíblia para fins comerciais, porque essas pessoas na internet buscam visualizações em vídeos para que o YouTube pague elas. É pago para elas. Elas querem 100 mil visualizações, 200 mil, porque elas querem dinheiro. E elas nem estão pregando a palavra para que esse dinheiro venha a ser lícito. Porque outra coisa que eles ensinam, que é totalmente mentiroso, é que o pastor não pode ter dinheiro. Todo líder religioso pode ter dinheiro, porque eles não falam de nenhum outro líder religioso, é só dos pastores, dos bispos, não é assim? Eles não podem ter dinheiro. Quem disse que pastor não pode ter dinheiro e não pode receber dinheiro das pessoas em questão de oferta, dízimo? Quem disse isso? Quem disse que o homem de Deus não pode usufruir daquilo que é dado na igreja? Quem disse isso? Aonde está isso na Bíblia? Você tem que ler a Bíblia com mais cuidado, meu querido. Leia Lucas 8, de 1 ao versículo 3, e veja Jesus e os 12 sendo sustentados por pessoas das quais saíram demônios e receberam cura, vinda do próprio Jesus e dos 12. Onde é que Jesus recusou o sustento dessas pessoas? Leia Lucas 8, do versículo 1 ao 3. Não existe isso, meu querido. É muita mentira, é muita heresia. A Bíblia fala que todo trabalhador é digno do seu salário. E falava isso Jesus a respeito dos 12, a respeito dos discípulos dele. Ele disse que eles eram dignos de receber salário. Pelo amor de Deus, é muita bobagem hoje em dia, é muita besteira. É muita besteira, é muita maluquice. Quer dizer, as pessoas não têm medo de pregar heresia, de ensinar heresia para ganhar dinheiro. Só para pegar dinheiro. Entendeu? Ele manipula texto, fala o que espreme um texto para dizer outra coisa que o contexto não diz. E não tem nenhuma preocupação. Saiba, meu querido, que você vai pagar por isso. Se algum desses promotores de vídeo olhar esse vídeo meu, saiba que você vai pagar. Você pode estar andando de carro agora, você pode estar no luxo, você pode estar viajando para o exterior aí. Saiba que você vai pagar por isso. Você está mexendo com um justo juiz. Você vai pagar. Você vai pagar por isso. Você que tem afastado as pessoas da igreja, você que tem mentido na internet, você vai pagar. Você vai pagar. Aqui é um texto na Bíblia que fala muito bem sobre esse tipo de pessoas que nós temos encontrado na internet. Está em Tiago 3, do versículo 14 ao 18, diz assim: Mas se tendes amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade, que é o que eles têm feito hoje. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, depois moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos. Cadê o seu fruto? Você que fala mal de igreja, cadê o seu fruto? Você que tem falado mal de pastores, cadê o seu fruto? Você não tem dado fruto. Sem parcialidade e sem hipocrisia. Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz para os que exercitam a paz. Quer dizer, esse texto de Tiago 3, do 14 ao 18, ele representa esse conjunto de coisas que tem acontecido hoje no Brasil, mais precisamente na internet. Pessoas cheias de inveja.
Meu querido, se você não foi escolhido para pregar o evangelho, paciência. Se você não foi escolhido para ser um dos pastores, paciência. Você não foi escolhido para ser apóstolo, para ser bispo, paciência, meu querido. Aceite, meu querido. Você não foi chamado. Aí você quer porque quer dar uma de defensor. Agora eu vou gravar um vídeo contra a Igreja Universal. Agora eu vou gravar um vídeo contra o apóstolo Valdemiro Santiago. Eu vou gravar um vídeo agora contra o pastor Silas Malafaia. Eu vou gravar um vídeo contra a RR. Que pobreza, isso é pobreza, meu querido. Pobreza. E quando você está falando deles, o missionário R.R. Soares está no exterior sendo usado em cura. O apóstolo Valdemiro Santiago está abraçando uma pessoa com lepra, ela sendo curada. Você está falando mal do Bispo Macedo está orando para uma pessoa com câncer, ela sendo curada. Quando você está falando mal do Silas Malafaia, ele está lutando a favor da família e você não está fazendo nada. Você está sendo apenas uma pessoa possessa de demônio, essa que é a verdade. Você está cheio de demônio. A sua boca está podre de demônio. É essa situação que você está. Você não faz nada e critica quem está fazendo. Quer dizer, você é um fariseu. O fariseu, ele andava atrás de Jesus procurando uma falha para o condenar. Como Jesus quis ser perfeito, eles não encontravam essa falha em Jesus. Mas como nós, homens de Deus, não somos perfeitos, eles encontram falha em nós. E aí eles querem condenar essas igrejas, esses líderes e outros mais, que não lembro agora o nome, para que as pessoas sejam contaminadas e não procurem a cura, não procurem a libertação, não procurem a palavra. Por quê? Porque a mente dela está contaminada contra cada igreja dessa que eu citei aqui. Entendeu? Isso é ridículo, isso é pobre, isso é baixo, isso é imundo, isso é ser boca de Satanás. Ora, engraçado que nem um desengrejado prega, né? O desengrejado da internet, ele apenas aponta falha em A, B, C, D. Você não vê vídeo sobre salvação, você não vê vídeo sobre arrependimento, você não vê vídeo sobre cura milagrosa. Vamos acompanhar agora esse vídeo sobre cura milagrosa. Não existe isso. Agora vamos acompanhar o testemunho dessa moça que via demônio, que ouvia vozes, que sonhava com Satanás. Cadê esses testemunhos que não aparecem? Nenhum desses canais de desigrejados. Nenhum desses canais. Não. Eles vão se apoiar naqueles textos bíblicos. Surgirão muitos falsos profetas. Surgirão... Meu amigo, muito não é todos. Aprenda a ler a palavra. Muito não são todos. Jesus Cristo disse que o evangelho seria pregado em todo o mundo, dizendo isso ele aos 12. E ora, o que foi que Cristo mandou os 12 fazer ao subir aos céus? Não foi impor a mão sobre os enfermos e curar? Não foi expulsar demônios? Não citou ele o batismo com o Espírito Santo? Existe outro evangelho que condena essa ordem de Jesus? Aonde tem esse evangelho? Aonde está esse evangelho? Meu querido, cura é de Deus, libertação de demônios é de Deus. Você pega vídeo de pessoas sendo usadas em cura e libertação para satanizar. Quanta estupidez. Quanta estupidez, meu querido. Vamos parar de fazer isso, que isso aí é bobagem, isso é besteira, burrice. Isso é burrice. Pelo amor de Deus, acorda, pessoal. Acorda. Vamos continuar lendo aqui para o nosso aprendizado. Olha aqui. Eu vou ler aqui um texto aqui que o Senhor Jesus Cristo falou, uma parábola, que lembra muito essas pessoas de hoje também, esse perfil satânico encontrado na internet hoje. Entendeu? De pessoas que são contra o evangelho. Vamos lá. E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar. Você gravou? Ao templo. Jesus falando que 2 pessoas subiram ao templo para orar. Outra estupidez humana é falar que Jesus é contra ao templo. Jesus é contra a igreja. Outra maluquice que estão falando na internet que não precisa mais de templo. Jesus ia aos templos, os discípulos iam aos templos, os apóstolos iam ao templo,
mas tem gente maluco na internet dizendo que não é mais para ir para a igreja. Outra burrice, outra maluquice, outra heresia. Se o próprio Jesus Cristo ia ao templo com os discípulos, e quando Cristo morreu, eles continuavam indo ao templo, e Jesus ia ao templo todos os dias para ensinar. Todos os dias. Tem texto também na Bíblia que fala sobre isso. Mas esse texto eles não vão ler, né? Eles vão ler o texto que as pessoas se reuniam nas casas. Meu Deus, Jesus ia todos os dias ao templo. Jesus pregava no templo, Jesus pregava na casa, pregava nos campos e os discípulos também. Eles não lêem, né? Só fala que aquela parte que a igreja se reunia na casa de fulano. Aí eles falam, igreja é você. Então você não tem que ir num templo. Eles não lêem a parte que Jesus ia no templo, que os discípulos iam no templo, que o apóstolo Paulo ia no templo. Interessante isso. É para enganar mesmo pessoas também que têm maldade no coração e não gostam da igreja. Essa é que é a verdade. 2 homens subiram ao templo para orar. Um fariseu e outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira. Ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens. Olha aqui. Certinho o desigrejado da internet, né? Certinho para o ex-pastor, para o desigrejado que grava vídeo contra a igreja. É ou não é? Não é idêntico? Não é assim que eles se colocam no vídeo deles? Aqui, ó. Orava consigo dessa maneira. Ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Só não combina essa parte de roubador, injusto e adúltero, porque muitos desses desigrejados que gravam vídeos contra a igreja são tudo isso, são roubadores, são injustos, são adúlteros, entendeu? Muitos deles são tudo isso aqui, porque são expulsos das igrejas, perdem os cargos nas igrejas, porque vivem em pecado, é descoberto e é tirado do cargo da igreja. Aí vai para o YouTube e grava vídeo contra a igreja, sendo que ele que pecou saiu da igreja, né? Nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta, será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado. Quer dizer, essa palavra aqui é contra o fariseu, e é contra o fariseu de hoje também. O fariseu de hoje que diz que ele não é roubador, ele não é injusto, que ele não é adúltero. Ah, porque o pastor caiu, fulano de tal caiu um adultério. Aí ele vai colocar a vida do cara que adulterou, como se ele fosse muito justo, como se ele nunca pecasse. Meu amigo, cair é do homem, levantar é de Deus. Entendeu? Davi também caiu em pecado com mulher. Ele deixou de ser homem de Deus? Não. Ele sofreu a pena do pecado dele, o castigo, mas ele não deixou de ser homem de Deus. Entendeu? Então aprenda a ler a Bíblia com inteligência. Está em Lucas 18, de 9 a 14. Quer dizer, o perfil do fariseu é esse. É acusar as pessoas, ser exaltado mais que todo mundo e condenar o erro de todo mundo. Ele não é justificado porque faz isso. Aqui Cristo está ensinando que esse perfil de pessoa não é justificada diante dele. Essa pessoa fica em débito diante de Deus, por causa desse comportamento dele, de ser soberbo. E aqui Deus não condena o dízimo. Você percebe que os desigrejados falam mal do dízimo, né? Aqui Jesus condenou o dízimo? Não. Jesus condenou a atitude interna dele ser exaltado e exaltou a atitude do humilde. Você entendeu? É isso que o texto quer passar. Jesus nunca condenou dízimo em lugar nenhum da Bíblia. Entendeu? Jesus, em relação ao Antigo Testamento e ao Novo Testamento, Jesus, quando ele falou sobre adulterar, Jesus falou que a pessoa que deitava com uma pessoa no Antigo Testamento, ela tinha adulterado. Então Jesus, como veio trazer uma nova aliança, ele ensinou o quê?
que o homem que olha para uma mulher com intenção impura no seu coração já adulterou com ela. Quer dizer, antes era deitar com a mulher. Hoje, se você olhar para uma pessoa com intenção impura, você sendo homem ou mulher, você adulterou com ela. Mudou ou não mudou? Então, Jesus, quando citava algumas questões, por exemplo, ele falou sobre assassinato. Ele, ouviste o que foi dito aos antigos, não matarás. E ele diz no Novo Testamento o quê? Aquele que tiver ódio contra o seu irmão é assassino. Mudou ou não mudou? Antes era só se você matasse uma pessoa. Agora, se você nutre ódio contra seu irmão, você também é assassino. Entendeu? Não precisa matar. Então, quando Cristo falou do dízimo, ele não alterou o dízimo, nem nessa parábola e nem quando ele falou lá na frente sobre os fariseus dizimarem. Ele diz, fazer isto sem omitir aquilo. Você deve conhecer esse texto, que esse texto também já foi manipulado pelos desigrejados da internet. Mas Jesus não mandou parar de dizimar. Entendeu? Ele não ordenou parar de dizimar. Em momento nenhum da Bíblia, a Bíblia manda parar de dizimar. Você, por favor, abra sua Bíblia aí em Lucas 1, versículos 68 ao 79. Diz assim, bendito o Senhor Deus de Israel, porque visitou e remiu o seu povo, e nos levantou uma salvação poderosa na casa de Davi, seu servo. Aqui era o pai de João Batista, falando sobre ele. E ele diz assim, como falou pela boca dos seus santos profetas, desde o princípio do mundo. Quer dizer, Deus tem usado homens de Deus, tem enviado homens dele desde o princípio do mundo. Deus sempre trabalhou através de pessoas. Não adianta você satanizar as igrejas, os pastores, porque isso não cola. Entendeu? Não adianta a pessoa satanizar. Deus sempre usou pessoas. Entendeu? Até parece que agora Deus não usa mais as pessoas que pertencem à igreja. Usa agora desengrejado da internet. Agora pronto, Deus mandou fechar todas as igrejas e usa agora uma pessoa que não sabe pregar, que não entende de Bíblia, que manipula os textos, que nem entende os textos que diz. Isso não existe. Isso é maluquice isso aí. Maluquice de gente doido por dinheiro de YouTube. Então diz assim, para nos livrar dos nossos inimigos e da mão de todos os que nos odeiam. Quem foi que Deus enviou para nos livrar dos nossos inimigos e da mão de todos que nos odeiam? Quem foi? Os profetas, os santos profetas que ele enviou desde o princípio do mundo. Para manifestar misericórdia a nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança e do juramento que jurou a Abraão, nosso pai, de conceder-nos que, libertados da mão de nossos inimigos, os serviríamos sem temor, em santidade e justiça, perante ele todos os dias da nossa vida. Qual o perfil da vida do crente? Em santidade e justiça. E tu, ó menino, que é João Batista, e tu, ó menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque hás de ir ante a face do Senhor a preparar os seus caminhos, para dar ao seu povo conhecimento da salvação. Qual é o papel do profeta de Deus? É trazer a pessoa conhecimento para a salvação. Quer dizer, muita gente hoje se ocupa em falar mal, fala mal, fala mal, fala mal. Cadê a parte do conhecimento da salvação? Cadê a parte da cura que essa pessoa está realizando através de Jesus Cristo? Cadê? Cadê a parte da libertação? Não tem. É só falar mal, falar mal, falar mal, falar mal. Ainda diz algumas pessoas ignorantes que fulano de tal foi levantado como profeta do Senhor. Profeta que não cura, profeta que não prega. Não existe esse tipo de profeta. Entendeu? Profeta fariseu. É o profeta fariseu, né? Novo lançamento. Profeta fariseu. Nasceu para falar mal dos outros. Esse profeta não existe na Bíblia. Na remissão dos seus pecados pelas entranhas da misericórdia do nosso Deus, com que o Oriente do Alto nos visitou, para iluminar os que estão assentados em trevas e na sombra da morte, a fim de dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Você percebe que essas pessoas que gravam vídeo na internet, eles não falam sobre suicídio, muita gente se suicidando, eles não gravam um vídeo.
dizendo que Deus ama elas, dizendo que Deus pode restaurar a saúde mental delas. Não, não tem vídeo contra suicídio, não tem vídeo falando sobre as drogas, o que as drogas causam de mal à sociedade, não tem nada disso. Não tem falando sobre contra a bebida, porque a bebida causa acidente, porque Deus é contra a bebida. Tem contra cigarro, tem.